E aí, pessoal, sou o professor Wagner Moraes e eu venho aqui apresentar essa aula de automação e robótica que está dentro de um projeto, né, que é da Sala Maker, né, no caso aí, Sala Maker e Criatividade, que é uma das disciplinas novas do ensino médio aí, que está sendo oferecido pelas escolas estaduais. Mas eu também já fiz esse projeto em escola municipal, porque algumas escolas municipais também estão com esse projeto de apresentar as novas tecnologias, beleza? Muito bem, então vamos lá. Lembrando que isso aqui é tudo muito simples, tudo muito básico, porque a ideia é um projeto de apresentação para que o aluno sim aprenda, tenha contato com isso e aí, de repente, estimule a continuar os estudos após terminar a sua educação básica, mas também para entender no seu dia a dia a sua vida prática em todos os aspectos da sua vida cotidiana, beleza? Então vamos lá. Automação. Então, assim, uma visão bem básica, o que seria automação? Então, um processo operacional que, assim, quase que não depende da ação humana. Vou dar um exemplo, as luzes que se acendem nas ruas, na iluminação pública. Né? Se no passado era necessário de uma pessoa estar acendendo, né, ou a iluminação a gás, por exemplo, hoje a ligação é toda automática, então é automação. E quase que nenhuma ação do ser humano, realmente ele não está ali para acender a luz. Mas se houver problema, houver falta de energia, vai haver a necessidade da interação humana, ok? Então, isso seria a automação. E aí nós temos, assim, três tipos de automação. Isso aí é uma construção básica que eu mesmo montei, que é assim, a automação mecânica vem lá da antiguidade, que é o uso da força da natureza, o vento, né, ou um rio que passa e você coloca ali uma espécie, por exemplo, de roda d'água no rio e ele faz um eixo rodar e aí torna algo que era necessária a ação humana e passa a ser automático. Então, essa automação mecânica ela vem desde do início da história do ser humano. A automação elétrica já vai surgir a partir lá do século XIX, lembrando que a eletricidade, que é um fenômeno físico, ele é descoberto muito antes, mas equipamentos para desenvolver a geração de energia e o uso dela só aí no século XIX. E a partir daí você vai ter equipamentos sendo criados que tornam a vida cotidiana do ser humano mais automática, mais prática, como por exemplo, a criação de motores elétricos, ventiladores e tudo aquilo que faz a coisa ser mais automática, então vai ser a automação elétrica, ela vem então do século XIX. E a eletrônica vem no século XX, né? Lá 1930, 40, com a invenção de equipamentos eletrônicos, semicondutores, os conceitos da eletrônica. E aí sim, a eletrônica é que vai dar o grande boom da automação, com a invenção de sensores. Né? Então, por exemplo, quando você passa por um corredor, tem um sensor de presença, a luz acende automaticamente. Então, você tem aí o uso da elétrica e da eletrônica na automação. Ok? Então, é século XX essa automação. Beleza? Muito bem. E os materiais? Importante falar de automação. Em robótica tem que falar dos materiais, que são basicamente três na construção dessa robótica, dessa automação, que são os condutores, são aqueles que conduz eletricidade. Então, todo material que é bom condutor de eletricidade, ele é chamado então de condutor. Então, o cobre, a prata, o ouro, né, o alumínio, então são metais, são bons condutores de eletricidade, mas existem outros que não são usados, como a água, por exemplo, e também conduz eletricidade, mas não tão bem quanto o cobre, esses metais. A gente vai já entender por quê. Né? Vou falar dos semicondutores, que é onde entra a eletrônica, que são materiais da natureza que eles podem passar ou não a eletricidade, dependendo da situação. Ora conduz eletricidade, ora não, dependendo da situação. Por isso é criada a eletrônica. Depois a gente vai entender um pouco melhor isso. E os isolantes praticamente não conduzem eletricidade, entendeu? Como a borracha, o plástico, então eles são usados como o isolante. Então, por exemplo, um fio elétrico, ele tem no meio dele
um elemento condutor, em geral é o cobre, mas pode ser o alumínio, que são baratos e tem muito na natureza, por isso é um metal barato, e em volta dele uma capa de plástico, né, que é para poder isolar e não causar choque nem curto-circuito, ok? Muito bem. E aí vem o átomo. É importante entender sobre o átomo, que toda matéria, né, ou seja, condutor, isolante, todo material, seja ela viva ou morta, no nosso corpo, existe o átomo, que é a menor parte, né, da matéria. Então, se você ir destruindo, na menor parte é o átomo. E o átomo é composto por três elementos, que é o prótons e nêutrons no núcleo, e em volta dele os elétrons. Exatamente os elétrons é que está ligado à eletricidade, que é uma carga que ela fica rodando em torno do átomo. Então, e essas cargas mudam de átomo para átomo, que elas são soltas. Os prótons e os nêutrons estão grudados um no outro, mas os elétrons estão soltos. E é exatamente aí que vem a ideia, quer dizer, o fenômeno físico da eletricidade, beleza? Que vão mudando. Então vamos lá, e a eletricidade, então, é o fluxo dos elétrons, então é um fenômeno natural. Então, quando existe uma ação, né, um estímulo externo, você vai ter então ali a troca, o elétron vai pulando de um átomo para o outro, e esse fluxo de elétron acaba permitindo o fluxo de elétrons, surge uma corrente elétrica, né? Mas precisa haver, né, alguma ação externa, uma interação para que esse elétron se movimente e haja então a eletricidade, ok? E outro elemento muito importante, que é o magnetismo. O magnetismo é um fenômeno da natureza que ele surge relacionado à rotação do planeta Terra. Então, o planeta, ao rodar, né, no seu próprio eixo, né, existe na parte interna do planeta, né, o núcleo do planeta tem a parte que é mais densa, que o núcleo mesmo, e uma parte externa que é menos densa, né, pelos estudos dos físicos, dos cientistas. Então, existe uma rotação desse fluxo, desse material que é mais líquido, em contato com a parte que é menos líquida. Isso causa, então, a formação de um campo magnético. Então, em volta do planeta Terra, existe um campo magnético. Isso fez produzir uns materiais chamada magnetita, que é um minério que ele possui esse magnetismo nela. Então, o magnetismo, esse fenômeno da natureza, ele é fundamental para a geração da energia elétrica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o magnetismo, ele atrai os materiais ferromagnéticos. Nem todo material é ferromagnético, né? Plástico e até alguns metais não são ferromagnéticos. Mas então esse fenômeno da natureza são linhas invisíveis que circulam, né, do polo sul para o polo norte. Então eles circulam, você não percebe, óbvio, não dá para ver aos olhos humanos, mas você percebe pelos metais quando você aproxima. Então, quando entra dentro do campo magnético, atrai e gruda num material que a gente chama de ímã, ok? E o magnetismo é fundamental, porque o magnetismo ele tem grandes relações com o fenômeno da eletricidade. Então, está aqui alguns exemplos, alguns desenhos sobre como é que funciona ali um ímã. Você percebe ali, ó, quando você bota o ímã e pega ali malha de ferro e bota em um papel, bota o ímã embaixo do papel e joga por cima ali malha de ferro, ele mostra, porque ele é atraído pelo campo, ali malha mostra lá, né, do polo sul ao polo norte, você vê, é um fluxo do polo sul, né, ao polo norte, né, lá, você vê um fluxo no caso que a Seattle está falando aqui do polo, tá ao contrário, perdão, do polo norte ao polo sul, é um fluxo, né, desse campo magnético em todo o planeta Terra, ok? Muito bem. E aí, qual a grande relação com a eletricidade? Qual a grande importância? É o seguinte, que quando um metal condutor de eletricidade, quando ele corta, quando ele passa por um campo magnético, os elétrons, eles percorrem, eles fazem um fluxo, eles percorrem, é um estímulo externo. Passar com um fio de cobre ou de alumínio
cortando um campo magnético, isso faz gerar um fluxo de elétrons, faz gerar eletricidade. Então tá aqui, ó. Aqui existe o ímã norte-sul, então aqui tem um fluxo, aqui tem um campo magnético. Aqui tem um campo magnético. Aqui, ó, por exemplo, aqui tem um ímã, em volta dele tem um campo magnético. Quando você, aqui no caso, você está movendo aqui o ímã, mas de qualquer maneira, aqui tem um rolo de fio de fio de cobre. Então aqui você tem um rolo de metal. Então é a mesma coisa como se estivesse cortando. Você está passando o fio pelo campo magnético aqui, ó, que o campo está aqui em cima e aqui embaixo. Aqui não, aqui o campo magnético está parado. O que você está circulando com ele é justamente o rolo, né, são os fios elétricos, os fios de metal. E quando você corta o campo magnético, ele provoca um fluxo de elétrons. E exatamente isso aqui é a maior produção de energia elétrica no mundo, é dessa forma que é produzida. Conforme vai rodando, né, conforme, por exemplo, uma turbina de uma usina hidrelétrica, a água gera a turbina gera um gerador. O gerador elétrico é isso, é uma outra turbina, um grande enrolado de milhões de cabos de cobre que vai rodando e cortando um gigantesco ímã, um gigantesco campo eletromagnético, um campo magnético, e esse corte desse campo magnético faz surgir um fluxo de eletricidade e depois você aqui vai colhendo a eletricidade e distribuindo pelas torres para alimentar as cidades, ok? Essa é a linha básica aqui sobre eletricidade, principalmente, tipos de automação. Nas próximas aulas eu vou, então, aprofundar mais esse conteúdo. Qualquer dúvida, só falar, só escrever aqui nos comentários aqui do vídeo. Falou? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado aí da aulinha.